Olá, querido aluno, querida aluna. Vamos falar de um tema muito importante, que é o de origem e evolução legislativa da Previdência no mundo e no Brasil. Já te adianto que ele não é tão frequente e não cai de maneira tão robusta em prova, tá? Porém, sempre tem questão disso, pelo menos uma, e se cair, você tem a obrigação de acertar, porque ele é muito simples, é um tema raso, decorativo. O que a gente vai ver aqui? Como é que no mundo e no Brasil foi acontecendo a evolução do que hoje a gente conhece por Seguridade Social? Se você souber o conceito, você já consegue montar uma ordem lógica e cronológica de como as coisas foram evoluindo. O que hoje a gente tem por Seguridade Social? Nada mais é do que o poder público, a administração pública, tentando fazer frente a possíveis problemas e riscos que a gente pode enfrentar na população. Exemplo, se eu estou trabalhando e estou recebendo meu salário, que é o que me mantém ao longo da minha vida, mantém minha família, riscos como uma incapacidade que vai me deixar sem trabalho, ou uma velhice, a idade avançada que vai me deixar sem trabalho, maternidade, muitos dependentes, baixa renda, esses riscos, é em cima disso que o poder público tenta fazer frente para ele não ter outros problemas maiores depois com a população. Se você tem essa mentalidade, isso facilita muito a compreensão da nossa matéria. Então, a nível mundial, lá no embriãozinho, comecinho dessa noção de poder público ajudar as pessoas menos favorecidas em situações de risco, o que nós temos? Vamos lá. Nosso primeiro embriãozinho, em 1601, na Inglaterra, nós tivemos a Lei dos Pobres. Olha só, já pelo nome, já é para a gente ter uma noção aqui. Lei dos pobres, eu vou auxiliar os pobres, aqueles que não conseguem sozinho fazer o seu sustento. Então, aqui, eu fazia frente às pessoas que estavam em situação de miséria. Se ele estava em situação de miséria, então não tenho aqui como falar em contribuição ainda. Aqui, eu tenho um caráter assistencial. Ok, avançando mais um pouquinho, em 1883, na Alemanha, eu vou ter a Lei Bismarck. A Lei Bismarck, ela vai depois vir a dar início ao que hoje a gente ainda usa, chamado de modelo bismarckiano. Bismarckiano. No que consiste esse modelo? Esse modelo me oferece prestações, mas ele me atribui obrigatoriedade e ele vai alcançar as pessoas envolvidas. Então, só aquele que contribui é aquele que recebe depois a contraprestação disso, que ele vinha investindo, tá? Então, aqui, ó, vincula apenas os que participam do sistema, os participantes, os contribuintes, os participantes. Esta é a característica do nosso modelo bismarckiano. Vou te dizer só mais uma outra coisinha que vai aparecer na sua prova e você vai ter que saber, tá? Quando te perguntarem assim, qual é o marco inicial da Previdência Social no mundo? Você vai dizer o quê? Bismarck. Lei Bismarck, 1883, na Alemanha, tá? Coloca aí, ó. Marco a nível mundial, a nível global. É aqui que a gente tem o nosso primeiro impacto. Porque aqui a gente já teve características de maior complexidade em sistema de seguridade, de previdência. Teve muitas situações inéditas. O fato de eu tornar obrigatório foi muito inédito, tá? Então, por essas características de especificidade, de ineditismo, é que eu tenho a Lei Bismarck como sendo o marco inicial a nível de mundo. Ainda no nível global, eu vou ter contextos da Primeira Guerra Mundial. O que eu vou precisar aqui? Diante da guerra, eu preciso reconstituir e sanar
todos os problemas sociais que aconteceram. Então, eu tenho muita situação de miséria aqui. Eu tenho várias pessoas que ficaram sem ter como manter o seu sustento, manter a sua família. Para fazer frente a todos os problemas sociais que a Grande Guerra forneceu, ocasionou, eu tenho também os meus direitos de segunda geração. Eu vou garantir a nível constitucional aqui todos esses direitos referentes à proteção social. Como a gente tinha acabado de vir de um grande problema, de uma grande guerra, e eu preciso garantir de maneira formal que efetivamente esses direitos vão continuar existindo, vão continuar protegendo a população, eu vou inseri-los nas constituições. Aqui eu tenho o início constitucional da Previdência. Eu vou começar a inserir nos textos constitucionais, justamente para atribuir maior formalidade e para atribuir maior garantia. Quando te perguntarem assim, a nível constitucional, a gente teve o início da Previdência onde? O primeiro, 1917 no México. 1919, tá vendo? Tudo aqui dentro do meu contexto. A Constituição de Weimar. Aqui, Organização Internacional do Trabalho, justamente para sanar os problemas da guerra, a gente teve essas iniciativas. E a Previdência nos Estados Unidos veio também pós esse contexto em 1935. Gente, óbvio que se você estiver pensando em questões históricas mais profundas, tem muito pano para manga aqui. Inclusive, o seu material, ele até está um pouco mais completo, tem outras informações e um discurso mais elaborado. Porém, para fins de prova, quero acertar a questão de prova, ainda mais sendo esse assunto um pouco mais decorativo, o que você tem que saber? Você vai saber o que aconteceu, o ano e o que esse fato inovou em questão de previdência social. Tá? Então, aqui, tranquilinho, para você ter uma noção do ano, 1917, 1919 são datas importantíssimas. Para você ter noção do ano, você vai associar com o contexto do final da Primeira Guerra Mundial e a minha necessidade de começar a fazer frente àqueles riscos daquela época, a todo o abalo que ocasionou a guerra. Isso já te ajuda, de uma maneira lógica, a achar na questão, por mais que você não tenha decorado cada ano, quando você pensa de maneira lógica, tenho eu o entendimento de que isso te ajuda muito na hora de aprender o assunto, assimilar e sair para resolver as questões, tá? Então, pensa no contexto e qual foi o grande fato inovador que aconteceu nesse momento, tá? Primeira Constituição foi a do México, depois Constituição de Weimar. Eu tenho a inserção dessa preocupação de seguridade de previdência social no texto constitucional, começando por esses países aqui, ok? E, a nível mundial, a última consideração que eu quero fazer para você é que aqui, por volta da ocasião da Segunda Guerra, eu tenho a reestruturação da Seguridade Social na Inglaterra. Gente, aqui, ó, pega essa palavra, reestruturação. Não é que foi a primeira iniciativa, mas é que diante do meu contexto histórico, eu precisei reorganizar, eu precisei melhorar. Então, eu vou falar na reestruturação da Seguridade na Inglaterra, e aqui a gente tem um outro fato muito importante, que é o William Beveridge. Ele é um economista e foi ele que elaborou o que hoje a gente considera como, vou trazer para cá, modelo Beveridge. Por esse modelo, eu tenho também a minha participação obrigatória, mas aqui eu vou ter um aspecto novo e muito importante que a gente usa até hoje, que é eu incluo outras pessoas, mesmo aquelas que não estejam contribuindo.
Então, eu incluo os participantes do sistema, como era aqui no modelo Bismarck, mas agora eu incluo também as outras pessoas que não conseguem contribuir por uma situação de hipossuficiência, de miséria. Todas as pessoas do âmbito nacional, do território, contribuem, e contribuintes e não contribuintes fazem jus dos benefícios. Características: obrigatória e inclui também os não contribuintes. Contribuintes. Pay attention here. Olha para mim. Ainda hoje, no nosso sistema previdenciário nacional atual, o que eu tenho? A utilização do modelo bismarckiano e a utilização do outro modelo. O nome é difícil, vamos ler comigo. Do modelo beveridiano. Bom, eu tenho situações, a minha previdência social, ela é o quê? Ela é obrigatória, mas é só para contribuintes. Bismarck. Eu tenho a saúde e a assistência social, que ela é obrigatória, mas eu alcanço. Todo mundo contribui, mas eu alcanço os que contribuem e os que não conseguem contribuir por um motivo ou por outro. Eu tenho os dois modelos vigorando ainda hoje, ok? Bom, agora a gente tem uma noção dos 4 principais marcos a nível mundial que iniciaram essa minha mentalidade de seguridade social no mundo. O que a gente vai fazer agora? Não é questão, te acalma aí. Nós vamos ver no Brasil como é que se iniciou a mentalidade da Seguridade Social e como ele foi se inserindo na nossa legislação, ok? Se segura aí. Bom, eu tenho aqui, vamos só relembrar, 1822, independência, mudança do Brasil colônia para o Brasil império. Então, na minha Constituição Imperial, me veio a noção de socorros públicos. O próprio nome já diz. Minha primeira ideia de Seguridade Social no Brasil, na Constituição de 1824, é a ideia de socorros públicos. Eu vou prestar socorro ao público justamente nas situações de contingências, de riscos, tá? Aqui, nós vamos aprender a característica que se chama mutualismo. A minha noção de mutualismo é justamente isso daqui, ó, ajuda mútua. Ajuda mútua entre as pessoas. Aqui ainda vai ser o quê? Voluntário. Olha, eu tenho a Caixa de Socorros Públicos. Se você quiser participar, você participa. É voluntário e é ajuda mútua. Apenas as pessoas que contribuem, empregados e empregadores, eles vão estar juntos, se auxiliando para situações de socorro público, situações de risco, tá? Características, então, voluntário e mutualismo, ok? Evoluindo um pouco, o que nós temos? 1889. Eu vou ter início aqui ao meu Brasil República. Então, a Constituição de 1891, que é uma Constituição já republicana, eu tenho minha primeira iniciativa de benefícios previdenciários voltados para os servidores públicos. A Constituição previu aposentadoria por invalidez para servidores públicos. Professora, mas isso não é injusto? Como assim a Constituição ela só, tentou abarcar essa população? Te acalma, te acalma. Nesse contexto aqui, nós temos muito poucos trabalhadores privados, da iniciativa privada. Porque lembra comigo, o que a gente teve em 1888? A liberação da escravatura. Então, nós não temos tantos trabalhadores da iniciativa privada assim. Por isso que a minha Constituição Federal, e é até bom você ter esse conhecimento, porque isso vai te ajudar a lembrar lá na hora da prova. Pô, iniciativa de benefícios para servidores públicos veio quando? Lembra? Justamente aqui, porque a gente não tem tantos trabalhadores privados assim. Constituição de 1891, Brasil República, aposentadoria por invalidez para os servidores
públicos. E aqui você já vence mais um tópico na evolução da Seguridade Social no Brasil. Continuando, em 1919, eu tive a previsão do seguro acidente. Mas aqui, inclusive, é uma mentalidade que se iniciou e até hoje a gente tem um pouquinho disso. Quando eu falo seguro acidente, não é que está havendo uma caixa, uma ajuda à multa ou qualquer outra mentalidade da maneira como a gente está construindo até agora. Aqui, ele está dizendo assim, olha, você empregador que, de alguma forma, na sua empresa, no trabalho que você coloca os seus empregados para exercer, se você for responsável pelos acidentes de trabalho que ocorreram com esses trabalhadores, você também vai ser o responsável para garantir a ele o seguro acidente, uma noção de indenização. Então, o meu empregador, ele vai ter que me indenizar por meio desse seguro acidente, se ele for o responsável por eu ter tido algum acidente ali no ambiente de trabalho, tá? Então, qual é a mentalidade aqui? Vamos colocar comigo. Seguro acidente. Eu tenho a responsabilização dos empregadores pelos riscos que eles ocasionam aos seus empregados. Avançando, em 1923, eu tenho a Lei Eloy Chaves. Pelo amor do meu Senhor Cristo e da Senhora Ave Maria e do santo que você quiser, quando você falar nessa data e a Lei Eloy Chaves, você pode esquecer qualquer coisa que eu tenha dito até aqui. Mas você não pode esquecer essa data, tá? Em 1923, eu tenho o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Mas, nossa, a gente estava falando de um monte de legislação até agora. O que aconteceu? Calma. Eu não disse que foi a primeira lei que tratou do assunto. Eu disse que foi o marco inicial, foi a lei mais relevante, a que abrangeu mais situações, a mais completa, tá? 1923, a doutrina vai considerar como sendo o marco inicial da Previdência no Brasil. Eloy Chaves era um deputado e, em suas andanças pelo Brasil, ele identificou nas ferrovias todas as dificuldades, os riscos que os ferroviários passavam. Então, o que nós temos aqui de características para você lembrar da Lei Eloy Chaves? Ele criou o que hoje a gente chama de caixas de aposentadorias e pensões, são as CAPs, tá? Nossa primeira fase de previdência no Brasil, CAPs, Caixa de Aposentadorias e Pensões. E ela se iniciou para as empresas ferroviárias. Vou colocar aqui para você duas características que são importantes e que depois vai ser a grande diferença entre a primeira fase e a segunda fase que a gente vai já conversar. Essas caixas de aposentadoria e pensão, elas são privadas. Quem contribui são os trabalhadores e empregadores. Quem administra também são eles. Eu não tenho o poder público, a administração pública administrando nada aqui, tá? Inclusive, se você quiser, você coloca assim, ó, poder público. Tá participando aqui? Não. Não. Ele está participando como aqui? No máximo, para ele dizer como é que vai funcionar e para ele dizer que as caixas nas empresas ferroviárias, inicialmente, são obrigatórias. Mas ele não contribui, ele não administra, ele não faz nada. Ele só veio para falar, olha, é obrigatório. E aí, cada empresa, essa é a minha segunda característica, cada empresa de forma privada vai ter a sua caixa e ela vincula cada empresa individualmente.
individualmente, só vai ser abarcado pelas caixas de aposentadorias e pensões, só vai fazer jus aos benefícios das CAPs cada empresa. Então, se eu trabalho na empresa A, eu participo da empresa A e ela vai ter uma caixa. Se eu saio e vou para a empresa B tem outra caixa individual dela para os trabalhadores dela. Pegou? Cada empresa individualmente tem uma caixa separada da outra. Características, então. Eu comecei nas ferrovias, que foi onde Eloy Chaves identificou as primeiras dificuldades. Obviamente que depois isso se ampliou para outras empresas de outras categorias profissionais. O poder público ele não participa aqui, mas eu tenho como sendo obrigatório essas caixas, onde em cada uma das empresas vai ter a sua específica e elas são privadas, ok? O que mais eu posso acrescentar aqui, professora, de informação? Vou colocar aqui. Eu tenho uma ampliação dos benefícios. A partir das caixas de aposentadorias e pensões, eu tenho cobertura de aposentadoria por invalidez. Nós já tínhamos visto essa iniciativa. Eu tenho da aposentadoria, aqui você vai chamar por enquanto de ordinária. Aposentadoria ordinária é o que a gente conhece como fazendo frente da aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho aqui a minha noção de pensão e eu tenho a assistência médica. Tá vendo um trem esquisito aqui? Nesse momento da Previdência no Brasil, a assistência médica entra ainda como algo contributivo. Eu só vou fazer jus à assistência médica se eu estiver fazendo parte de uma caixa de aposentadoria e pensão e contribuindo para ela. Pegou? Isso é uma coisa lá de trás ainda. Hoje já está o quê? Universal e igualitário. Todo mundo faz jus contribuindo ou não. Legal isso daqui, né? Então, lembra disso lá na hora da sua prova também. E quem nós temos aqui contribuindo para essas caixas? Cada empresa, de maneira individualmente, quem vai contribuir? Os próprios trabalhadores. Primeiro, trabalhadores. Depois, quem mais? Os empregadores. E eu também vou ter lá uma parte da taxa de serviço. Eu vou tirar um pedacinho da taxa de serviço e colocar ela para me ajudar a contribuir com a minha CAP, Caixa de Aposentadoria e de Pensão. Posteriormente, nós tivemos a ampliação para outras empresas de outras categorias. Outras categorias. Ou seja, eu não fiquei só aqui com os ferroviários. Eu fui ampliando. Começou no ferroviário, depois eu fui ampliando. Professora, legal, eu entendi tudo. Vamos fazer um compilado? Foi muita informação. 1923, Lei Eloy Chaves, eu tenho marca inicial da Previdência no Brasil, justamente pela complexidade, por ser completo. Começou as caixas de aposentadorias e pensões nas empresas ferroviárias. Característica, ela passa a ser obrigatória. Ela é privada, administrado por cada empresa individualmente. Cada empresa tem a sua caixa. E, posteriormente, ele foi sendo ampliado para outras categorias, justamente porque inovou muito a minha ideia de previdência e de cobertura dos riscos. Que riscos que as caixas começaram a cobrir desde então? Aposentadoria normal, uma ordinária, que a gente vai chamar, aposentadoria por invalidez, pensão e assistência médica. Não ache estranho se aparecer assistência médica na sua prova, tá? E as contribuições vinham empregadores, trabalhadores e uma taxa do serviço. Pronto, perfeito, completo. Você tem todas as características desse nosso marco principal da Previdência Social no Brasil. E por que eu estou sendo bem chata, bem objetiva para a gente lembrar de cada uma dessas categorias? Porque essas CAPs, elas vão evoluir. Evoluiu, lembra da música?
as CAPs vão evoluir para o que a gente conhece como sendo institutos de aposentadorias e pensões. Deixa de ser caixa e passa a ser um instituto. Ele melhora a sua configuração. Imagine, ainda no momento das CAPs, que eu sou um trabalhador e saio mudando de empresa. Saio de uma empresa para outra. Fica difícil eu gerenciar para saber, mas o que eu contribuí para cá? E se eu vier para cá, eu trago o que eu contribuí, entendeu? A gestão era muito difícil. E outra, que a depender da empresa, não eram todas as caixas que conseguiam manter a sua capacidade financeira das contribuições, fazendo frente aos possíveis benefícios que saíam dessas caixas. Diante dessas dificuldades, é que veio, depois, em 1933, os institutos, as IAPs. Qual é a diferença entre as CAPs e as IAPs? E é isso que a sua questão de prova vai te perguntar. Bom, a Caixa, ela é privada. E os institutos? Os institutos são públicos. São públicos, são autarquias. Autarquias públicas. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença, as caixas não é de cada empresa individualmente. Os institutos, eles vão mais do que só uma empresa. Eles abarcam toda uma categoria profissional. Então, aqui, nós temos as primeiras leis, as primeiras iniciativas de institutos nacionais. E começou, tem que ter uma iniciativa, começou com os marítimos. Obviamente que depois nós também tivemos a ampliação desse sistema para outras categorias profissionais. Ampliação. Os institutos passam a ser públicos, deixa a sede só de uma empresa, agora ele pega toda uma categoria profissional. Então, se eu sou comerciário, eu posso na empresa A, na empresa B, na empresa C, as três de mesma categoria profissional vão ter o mesmo instituto de aposentadoria e de pensão. Isso melhorou e muito a questão da gestão. Mas ainda assim, a gente tem algumas dificuldades que vão justamente fazer surgir a nossa próxima noção de previdência no Brasil. Bom, quais são os meus comparativos? Gente, isso vai cair na tua prova. E aí, tu só vai precisar saber isso. Ó. CAP é privada. Institutos são públicos. Caixas são de cada empresa. Institutos são de cada categoria profissional. Comecei com os marítimos e depois eu tive ampliação para outras categorias. Bancários, comerciários, tá? O que a gente vai fazer agora? Algumas questões para saber como é que isso vai cair na tua prova. Primeira questão. Entre os principais marcos legislativos referentes à Seguridade Social, inclui-se a edição da Lei dos Poderes, em 1601, na Inglaterra. Perfeito, né? De acordo com o que a gente tinha visto até então. E a criação do seguro-doença em 1883, na Alemanha. Gente, perfeito também. Aqui em 1883, na Alemanha, com a Lei Bismarck, ele começou, o primeiro foi o seguro-doença, e aí ele ampliou isso depois para o seguro-acidente, para a aposentadoria por invalidez. Ele foi ampliando os benefícios, mas com a mesma característica de ser obrigatório e de incluir apenas pessoas que participavam, que contribuíam. Então, a nossa questão, ela está certa, ela está perfeita, trouxe as duas primeiras iniciativas a nível mundial de Seguridade Social. Próxima questão. A respeito do surgimento e da evolução da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A Constituição Mexicana, em 1917, e a Constituição de Weimar, em 1919, ao constitucionalizar um conjunto de direitos sociais,
colocando-os nos mesmos planos dos direitos civis, marcaram o início da fase de consolidação da Seguridade Social. O que a gente tinha conversado neste momento? Que justamente por atribuir mais garantia e mais formalidade a esses direitos de segunda geração que estavam começando a emergir, o que eu fiz? Eu coloquei esses direitos previstos no texto da Constituição. Eu constitucionalizei esses direitos. Aí ele fala, olha, então agora os direitos sociais, eles estão em igualdade lá com os direitos civis, individuais, que a gente já tinha num primeiro momento. Essa questão, ela está perfeitamente correta. Próximo. A Constituição de Weimar, em 1919, foi o primeiro diploma legal de magnitude constitucional em que se tratou do tema previdenciário. E aí, querido, querida, justamente o que a gente acabou de ver na questão anterior. Ele foi uma das iniciativas constitucionais nesse mesmo contexto? Sim. Mas ele foi a primeira Constituição? Não, claro que não. Na primeira, nós temos 1917, Constituição do México. Então, essa nossa questão está errada. Próximo. No tocante à evolução da Seguridade Social no Brasil, os denominados socorros públicos foram instituídos na Constituição de... Vou te dar uma dica, tá? Aqui é a alternativa A, 1824, conforme o que vimos aqui ao longo da nossa aula, mas eu posso te dar uma dica muito boa. Falou assim, professora, esqueci tudo, não lembro de número nenhum, de ano nenhum, de Constituição nenhuma. Meu amor, a primeira fase no Brasil vem o quê? Socorros públicos. O que você vai marcar? A Constituição mais antiga que tiver dentre as alternativas. Não precisa nem lembrar o ano, né? Olha como é que fica tranquilo, se você for ali forçando pela lógica, tá? Obviamente que você vai se lembrar, 1824, a primeira Constituição do Brasil Império, eu tive a nossa primeira fase dos socorros públicos. Qual é a característica? Que é mutualista e que ainda é voluntária. Legal, né? Continuando. Com relação à organização e aos princípios do Sistema de Seguridade Social brasileiro, julgue o item a seguir. Aqui ele já está entrando aqui no Brasil, desde a questão anterior. A edição da Lei Eloy Chaves, lembra que eu falei para você, né? Esqueça o seu nome, mas não esqueça Eloy Chaves. Diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou expansão dos direitos protetivos pelo país, tá? O que a gente conversou? A Lei Eloy Chaves previu quem? Previu as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Começou com os ferroviários, mas depois não teve ampliação? Teve. Questão está perfeita. Próxima. Acerca da Seguridade Social no Brasil, de sua evolução histórica e de seus princípios, julgue o item a seguir. A Lei Eloy Chaves, seu novo sobrenome, em 1923, marco no Brasil, foi a questão já falou justamente isso. Foi um marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. Eita. INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Segura, cena dos próximos capítulos. A Lei Eloy Chaves unificou alguma coisa na sua cabeça de tudo que a gente estudou? Não. Ele criou as caixas. Ainda não temos a unificação de nada por aqui, ok? Questão está errada. Ainda sobre Eloy Chaves, deve trazer outra característica. Olha só, da maneira como a gente está vendo aqui, você já consegue imaginar, caindo na sua prova esse assunto de origem e de evolução legislativa da Previdência no Brasil e no mundo, você já sabe a que tem mais tendência de cair. Por isso que eu falei, não esqueça. Vamos lá, no Brasil, iniciou-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos com o advento da Lei Eloy Chaves em 1923, que determinou a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Meu amor, meus amores, se eu considerar só daqui para o final, da Lei Eloy Chaves para o final,
Tá tranquilo. Eloy Chaves, ok. 1923, ok. Caixas de aposentadorias e pensões, ok. Mas eu posso dizer que isso foi a iniciativa do regime próprio para servidores públicos? Claro que não. A gente viu que os servidores públicos, eles vieram desde onde? Lá na Constituição de 1891. Questão está errada. Próxima e última. Embora a Lei Eloy Chaves, de 1923, seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, até aqui está perfeito. Apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do regramento de concessão de benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. Questão está tranquila, está perfeita no Brasil. Nós tínhamos justamente já conversado sobre a primeira evolução. Eu tive socorros públicos, eu tive depois as caixas de aposentadoria e pensão vinculada a cada empresa e a evolução dessas caixas para institutos. Agora são instituições públicas, institutos de aposentadoria e pensão vinculados a cada categoria profissional. Beleza, fica com esse pensamento aí, com esta evolução. Agora, nós vamos passar por algumas constituições que elas começaram a prever e a ampliar essa nossa noção de seguridade, de previdência social. O que nós temos aqui? A Constituição de 1934, ela vai me trazer de novidade a expressão previdência. Pela primeira vez. Previdência, mas já é previdência social? Aqui não, tá? Lembra disso que a gente vai ter distinção depois no futuro. Aqui é o previdência, mas sem o nome social. Olha só, isso é só uma questão de nomenclatura, mas como efetivamente estava lá. E esse tópico, ele estuda a evolução legislativa, as questões também vão te perguntar isso. Eu tenho a previsão da expressão previdência e aqui ele me prevê a tríplice fonte de custeio. Tríplice fonte de custeio que me engloba participações dos empregadores, dos trabalhadores e do governo. Lembra do nosso princípio, diversidade da base de financiamento? Desde aqui, ele já me trouxe. Ele, olha, a minha fonte de custeio, ela, por enquanto, é tríplice. Na Constituição de 1937, ele continua evoluindo nesses nossos conceitos. Ele já traz agora a expressão seguro social. E a Constituição de 1943, ele traz de novidade a expressão previdência, mas isso ele já tinha trazido, né? Já. Mas agora é previdência social. Ele traz toda a expressão. Ele mantém a tríplice fonte de custeio, e eu tenho uma novidade aqui nessa Constituição de 1946. Tríplice fonte de custeio. E a minha outra novidade é sobre a pré-existência do custeio. Pré-existência, ou o outro nome desse princípio, dessa característica, contrapartida do custeio. Esta característica, ela existe hoje no nosso sistema previdenciário. Ele está previsto lá no artigo 195 da nossa Constituição atual, que fala sobre o custeio, que me diz, olha, eu só posso criar novos benefícios, novos gastos, novas prestações, se eu tiver a fonte de custeio completa de onde eu vou tirar esse novo gasto, esses novos benefícios. Essa mentalidade que a gente tem hoje, ela veio de onde? Lá da Constituição de 1943. Contrapartida ou pré-existência do custeio para eventuais benefícios novos
que vierem a surgir, tá bom? Então, eu tenho aqui a evolução das expressões e as características nas minhas constituições, de 34, 37 e 46. Indo para as legislações, saindo um pouco do âmbito constitucional, eu tenho em 1960 a Lei Orgânica da Previdência Social, ou como você pode encontrar nas suas questões, a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha as caixas de aposentadoria de pensão, que era vinculada a cada empresa? Evoluiu, agora eu tenho os institutos de aposentadoria e pensão, que é vinculado agora a cada categoria profissional. Eu tinha um problema de gestão aí, que cada categoria profissional, os marítimos, comerciários, bancários, tinham um plano de previdência diferente. Todos eles tinham o direito, tinham um instituto, a filiação a instituto, mas cada instituto tinha uma legislação diferente, um plano de benefícios diferentes, uma forma de contribuir diferente. E se eu fosse mudar de categoria profissional? Como é que ficaria a gestão disso? Diante dessas dificuldades, a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, ela teve esse intuito de unificar a legislação dos institutos de aposentadoria e pensão. Fica junto comigo com essa informação aqui, ó. O que ele quis unificar? A legislação. Ele não unificou os institutos. Eu ainda tenho cada instituto de cada categoria profissional separado, mas agora o plano de benefícios e a forma de contribuição é um só. Eu tenho uma legislação, uma regra para todos os institutos. Mas aqui, acrescenta essa informação comigo, eu ainda tenho a individualidade de cada instituto, tá? A individualidade dos institutos. O que está unificado? A legislação. As mesmas regras aplicadas a todos, mas eles ainda existem separadamente. Evoluiu. 1963, eu tenho Fundo de Assistência e Previdência Social Rural. Como a minha mentalidade, o meu conceito de seguridade social cresceu bastante, os benefícios, os riscos que são abarcados cresceram bastante, eu vou passar por um momento agora na nossa história, na nossa evolução legislativa, em que ele começa a incluir públicos que não estavam incluídos anteriormente. Exemplo é o caso do FUN Rural, é como você pode encontrar isso aqui também. FUN Rural. Eu tenho a inclusão da população rural nos planos previdenciários. Mas aqui, você vai incluir comigo que ainda existem algumas disparidades, tá? Eu tenho a inclusão dos trabalhadores rurais, nos planos de benefício existentes, nos planos previdenciários, mas acontecem com algumas disparidades. Por exemplo, os benefícios para trabalhadores rurais, eles vinham lá a metade do salário mínimo. Se eu conseguia alguma pensão, ainda era no valor de 30% em relação ao valor de um benefício cheio. Eu tenho essas disparidades. E para corrigir isso, foi evoluindo, obviamente, eu tenho várias outras legislações que falam sobre o rural na Previdência. Esse aqui é porque foi a primeira, foi o marco. Então, ele é importante para o seu estudo e vai ser importante também lá na hora de resolver as questões, porque ele foi a primeira iniciativa. Depois eu tenho a evolução disso e a busca pela igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais. Tanto que você vai associar comigo, junto com esse marco, o princípio que hoje a gente tem, que é o da uniformidade e equivalência das prestações, dos benefícios para as populações urbanas e rurais. Princípio
constitucional que me diz, olha, vamos tentar, atualmente, né? Vamos tentar igualdade entre as duas populações. Por quê? Para corrigir essas disparidades históricas. Os rurais entraram depois e entraram com várias disparidades. Eles não tinham os mesmos direitos, com os mesmos valores equivalentes, como é hoje protegido pelo nosso princípio constitucional. Beleza? 1963, em 1966, agora nós tivemos a criação do Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Não confunda. Quando eu falo aqui LOPS, legislação, Lei Orgânica da Previdência Social, unificou o quê? A legislação, unificou as regras. Instituto da Previdência Social unificou o... Gente, o próprio nome vai te ajudar a lembrar depois que momento foi esse, tá? A criação do INPS, ele unificou... Unificação dos institutos. Meu Deus, como esse momento aqui foi importante. Agora eu tinha vários institutos referente a cada categoria profissional. Agora eu juntei todos eles em uma única autarquia, tá? Aqui é uma autarquia pública. Eu tenho uma única autarquia que unificou todos esses institutos. Isso em questão de gestão, de legislação, de garantia da manutenção desse sistema e de garantia dos direitos é muito relevante para a nossa evolução da Previdência Social no Brasil. 1966, unificação dos institutos em um só, Instituto Nacional de Previdência Social. E aí eu volto, seguindo uma ordem cronológica, na Constituição de 1967. Lembra que eu falei? A gente está no momento de ampliar os riscos e ampliar o público que eu consigo abarcar na minha seguridade. Então, na Constituição de 1967, eu aumentei um risco social a mais que a Previdência protegia. Eu incluí agora o seguro-desemprego. Eu estou dizendo, olha, além da incapacidade, invalidez, doença, idade avançada, acidentes que te impediam de trabalhar, agora eu também estou incluindo como risco social o desemprego involuntário. Sem querer, a pessoa se viu desempregada da noite para o dia, aconteceu alguma situação. Aí vem a Seguridade Social. Neste momento da Constituição de 1967, diz, olha, desemprego involuntário agora é um risco social que eu também estou protegendo, tá? A partir deste momento. 1971, eu tenho o Pró-Rural. Nós já tínhamos a inserção da população rural nos planos previdenciários. O pró-rural, o próprio nome você vai te ajudar a entender o que seja. Eu estou incluindo aqui benefícios assistenciais para as populações rurais, tá? FUNRural, inclusão dos trabalhadores rurais nos planos previdenciários. Pró-rural em 71, benefícios assistenciais também para essa população, para os nossos trabalhadores rurais. 1972, eu tive a inclusão dos empregados domésticos nos meus planos previdenciários, tá vendo? Eu estou incluindo outros públicos, outras minorias. Quando você pensar nessa época, que eu já tive a legislação unificada, que eu já tive os institutos unificados, eu vou pensar em incluir as minorias. Quais foram as minorias que a gente viu até agora? Trabalhadores rurais. Segundo, empregados domésticos. Aumentei um risco a mais que eu protegia, seguro-desemprego, tá? O desemprego involuntário. E assim foi crescendo a nossa noção, o nosso público e os nossos riscos na Previdência Social. Foi ganhando tanta importância, agora tem uma autarquia unificada, um instituto unificado que cuida da Previdência, foi crescendo e ganhando autonomia de tal forma que em 1974 eu tenho a criação de um ministério específico de Previdência. O que antes era vinculado ao Ministério do Trabalho, agora eu estou dando uma autonomia, estou falando, olha, Previdência Social é um assunto autônomo, separado,
E aí eu estou dando essa importância, essa relevância, essa autonomia agora para a matéria, tá? Então, quando eu tenho a criação de um Ministério da Previdência, o desmembramento do ministério anterior, eu estou dando autonomia. Entenda dessa forma, autonomia para a nossa matéria de previdência e assistência social, tá? Aqui eu já incluo. E por falar em assistência social, no mesmo ano em que eu crio o meu Ministério da Previdência e Assistência Social, eu também crio o meu primeiro benefício social. Este benefício social, um amparo social, vamos colocar aqui, lembrar que ele inclui populações de idosos e deficientes. Idosos e deficientes, próxima característica, eles não possuem renda, eles estão numa situação de hipossuficiência, de miséria. Então, aqui nós temos a nossa primeira novidade de benefícios para as pessoas que não contribuem. Não contribui. E é justamente essa a nossa noção de assistência social, tá? Então, aqui nós também ampliamos o amparo social para este público, mesmo não sendo contribuintes neste momento. Bom, demos autonomia para a Previdência Social, criando um ministério, ampliamos os riscos que são abarcados, ampliamos a população, incluindo outros trabalhadores que eram minorias na época, e ainda evoluindo no nosso sistema previdenciário, o que nós temos agora? Uma reorganização, uma reestruturação. Em 1977, memorize essa data, nós temos a criação do Sistema Nacional de Previdência Social. Quando eu falo sistema, é algo maior que uma única autarquia, uma única instituição, maior que o instituto, que o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Eu vou criar uma estrutura maior que vai gerenciar melhor aquilo, que vai reorganizar melhor o nosso sistema previdenciário. Então, quando falamos em sistema, coloca aí, esse é o SIMPAS. Sistema, aqui com N, porque é Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Eu tenho várias entidades que vão cuidar desse interesse, não é mais só um instituto unificado. Eu tenho várias entidades cuidando daquele interesse. E aqui nós incluímos o que hoje nós já conhecemos, que pertence à Seguridade Social: saúde, previdência e assistência. Olha só. Eu tenho o INPS, que cuida da Previdência Social. É um instituto voltado para a previdência, manutenção dos benefícios e concessão dos benefícios. Eu tenho o IAPAS. O IAPAS é a parte que cuida da administração financeira, Instituto de Administração Financeira, da Previdência e da Assistência Social. Ele cuida de toda a parte de arrecadação, do custeio, do financiamento. Então, enquanto um instituto arrecada, faz a parte referente ao custeio, o outro instituto, o INPS, ele analisa os benefícios e concede os benefícios e faz toda a sua manutenção. Desde aqui, nós já temos aquela mentalidade do direito previdenciário dividido em dois grandes grupos, benefícios e custeio, já vem daqui, desde a criação do sistema. Então, aqui nós temos benefícios e custeios, e as outras entidades cuidam das partes referentes à saúde e à assistência social. Então, eu tenho um instituto só para assistência social, um instituto que vai me fornecer medicamentos de uma maneira mais popular, com um custo mais popular, mais acessível. Eu tenho um instituto que cuida do bem-estar do menor e o Instituto de Assistência Social e a DataPrev, que é o processamento de dados, cuida dos sistemas desses institutos, tá? Que vão conceder e manter esses benefícios. Olha só o que aconteceu neste momento agora. Eu tinha uma autarquia, agora eu tenho um ministério inteiro que me dá mais relevância ainda para essa matéria a nível de Brasil, e dentro desse ministério eu criei agora um sistema. Esse sistema é composto por todas essas entidades
que vai abarcar as áreas de previdência, saúde e assistência social. Se você pegar essa evolução, essa mentalidade lógica de como as coisas estão crescendo a nível de Brasil, muito facilmente você chega na sua questão e, por mais que não lembre exatamente ali de cada data, você consegue fazer esta evolução na sua cabeça. Bom, depois do sistema, do SIMPAS, me veio a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. É ela que vai, a nível constitucional, consolidar o que hoje a gente conhece por Seguridade Social. E o que hoje a gente conhece por Seguridade Social? Todas aquelas entidades, princípios e legislações que cuidam dos riscos sociais. Qual que é risco? Não. Saúde, assistência e previdência social. Tá vendo? Eu estou trazendo para o texto constitucional, para o nível constitucional, algo que já estava começando a acontecer. Eu vou incluir a expressão Seguridade Social agora na Constituição e eu vou incluir os serviços, saúde, assistência e previdência, que é o sistema da maneira como hoje a gente conhece. Ele já está ganhando o formatinho do jeito que a gente estuda o nosso direito previdenciário. Em 1990, avançando mais um pouquinho, eu tenho a criação do INSS. INSS, minha segunda casinha, Instituto Nacional de Previdência Social. Aqui eu tenho a criação do INSS. E, professor, o que mudou? Por que era INPS e agora virou INSS? Que características novas eu tenho aqui? Por que eu preciso levar isso para a minha prova? Simples, tá? Olha o que aconteceu. A criação do INSS, ele veio para especificar melhor os serviços de previdência social. Então, eu tenho esse sistema, o SIMPAS, eu vou desmembrar do SIMPAS o INPS, que cuida do quê? Dos benefícios. Eu vou desmembrar aqui do SIMPAS o IAPAS, que cuida da parte do custeio, da administração financeira. Eu preguei os dois grandes grupos referentes à Previdência Social, desmembrei do sistema e criei uma entidade específica só para isso. E o INSS, ele existe ainda até hoje, mas ele evoluiu mais um pouquinho. Vamos já conversar mais sobre isso. E essas outras instituições aqui, professor, o que aconteceu? Bom, eu pego a parte referente a medicamento e referente à assistência médica e eu vou levá-las para o Ministério da Saúde. Eu pego a parte de assistência ao menor e de assistência social e eu vou para a assistência social. Eu dou o devido encaminhamento e autonomia a cada um dos serviços. No momento em que eu crio o INSS, desmembro ele do sistema e vai ser criado aqui. Juntei INPS e IAPAS, transformei numa nova autarquia no INSS. Já que eu juntei aqui em uma única instituição os dois institutos que cuidavam de benefícios e custeios, eu vou ter em 1991, deixa eu pegar aqui outra canetinha, em 1991, eu quero que você pegue essa data, porque é dessa data que tem as duas legislações mais importantes do nosso direito previdenciário, que é ela que a gente vai se dedicar, inclusive. Eu tenho aqui a Lei 8212, que cuida justamente da parte de custeio, e eu tenho aqui a Lei 8213, que vai cuidar da parte de benefícios. Em 1999, eu tenho o decreto, que me regulamenta melhor essas legislações. É o Regulamento da Previdência Social, bem grandão. Óbvio que, com as alterações constitucionais que a gente teve agora, é muito provável que a gente tenha até uma atualização nesses decretos, nesse regulamento, tá? Mas, por enquanto, o importante para a sua prova, nesse tópico aqui de origem e de evolução legislativa, amigo, é isso aqui, tá? 1990, criei o INSS. 1991, essas duas legislações que consolidam em si tudo sobre benefícios, tudo sobre
custeio. Deixam de existir o INPS e o IAPAS, porque eles vão agora integrar o nosso INSS, ok? Parou por aí? Não parou por aí não, tá? A gente vai continuar. Me acompanha aqui do outro lado do quadro, que eu vou te colocar mais 2 informações muito importantes que vão deixar o sistema previdenciário da forma como hoje a gente conhece. Pensa comigo. Eu unifiquei todos os institutos de aposentadoria e de pensão em um só. Instituto Nacional de Previdência Social. Aí eu dei autonomia para a Previdência e criei um ministério só para falar de Previdência e Assistência Social. E criei um sistema para melhorar a gestão. Nesse sistema eu tenho várias entidades que vão cuidar dos diferentes serviços. 1990 eu tiro só o que é de Previdência e crio o INSS. Os 2 grandes grupos de assunto sobre Previdência, que é custeio e concessão de benefícios. Só que você vai falar, bom, atualmente não é isso que funciona. Não é mesmo. Por quê? Eu tenho em 2005 a criação da Secretaria da Receita Previdenciária. Eu tenho uma secretaria agora específica só para cuidar daquela parte de custeio. Então, arrecadação, cobranças, fiscalização, tudo referente ao financiamento desses benefícios, ele vai aqui para a Secretaria da Receita Previdenciária. E em 2007, para finalizar aqui a nossa historinha, o que acontece? Eu vou juntar a Secretaria da Receita Previdenciária com a Secretaria da Receita Federal. Juntei as duas e deixei elas vinculadas ao Ministério da Fazenda. E agora acabou nossa historinha. Nossa, professora, o que aconteceu aqui? Vou te contar o que aconteceu. A criação do INSS unificou tudo de previdência, referente a benefícios e custeios. Depois eu tive uma secretaria só para tratar dessa questão do custeio. E em 2007, ó a palavrinha que você vai usar. Desmembramento. Quem cuida hoje da parte de custeio dos benefícios previdenciários não é mais o INSS. Eu tive um desmembramento dessa parte de custeio. Saiu do INSS e agora está com quem? Receita Federal. Hoje, o que você vai colocar aí? INSS cuida dos benefícios. Receita Federal do Brasil cuida da parte do custeio. Pronto. Lindinho, chegamos a hoje como funciona o nosso sistema previdenciário atual, desde a origem até agora. Mas não para por aí. Essa estrutura que a gente tem na nossa Constituição de 88, ela passou por diversas reformas. Então, nós temos ainda algumas características em cada emenda constitucional e eu posso ter uma questão ultra atualizada que vai te perguntar, olha, a emenda constitucional número 20 de 98 trouxe quais novidades para o sistema previdenciário? A emenda constitucional, olha que emenda constitucional linda, número 103 de 2019, quentinha, trouxe qual novidade para o nosso sistema previdenciário? Eu posso ter questões
que vão tratar isso com você. E aparecendo essas questões, a gente vai agora para o slide para conseguir identificar quais as características que eu quero que você fale na sua prova, ok? Vamos lá? Primeira emenda constitucional que eu tenho, ela é a emenda constitucional número 93. Peraí que eu tô brigando com a caneta. Canetinha, canetinha. Foi? Emenda constitucional número 93, no governo de Itamar Franco, é só porque ela aconteceu e ela mexeu um pouquinho no nosso sistema previdenciário. Ela basicamente trouxe algumas novidades para a previdência referente aos servidores públicos. Ela trouxe mudança em relação ao custeio, né? Para eu não onerar o outro regime, eu ter algo específico dos servidores públicos, até pelo momento que a gente estava vivendo, ele falou, olha, o custeio da seguridade dos servidores públicos vai vir de um lugarzinho separado. Vem dos próprios servidores e vem do orçamento da União. Só isso, tá? A emenda constitucional número 20 de 98, essa sim é uma das mais importantes, tá? Leva ela para sua prova com certeza. No governo do Fernando Henrique Cardoso, eu tive aqui mudanças da expressão tempo de serviço. As aposentadorias, elas requerem o tempo que você vem trabalhando. Essa era a mentalidade inicial. Mas aqui, eu tento agora sair buscando um equilíbrio financeiro para a Previdência. Você vai reparar comigo que todas essas emendas à nossa Constituição de 88, as mudanças aconteceram para buscar um melhor equilíbrio financeiro para a Previdência. E você vai até conseguir pensar isso com base nessa emenda constitucional que você viveu, que você viu, que aconteceu agora muito recentemente, tá? Eu sempre estou buscando reequilibrar as contas. Para reequilibrar as contas, então, o que a emenda constitucional número 2098 fez? Ela troca essa expressão aqui, ó, tempo de serviço, para a expressão tempo de contribuição. Mais ou menos me dizendo assim, olha, não basta você ter trabalhado, você precisa ter efetivamente o quê? Contribuído. E aí isso vai me garantir que só quem efetivamente contribuiu é quem vai ter direito aos benefícios previdenciários. Eu tenho a extinção da aposentadoria proporcional, porque a partir de agora só vai ter direito aos benefícios quem tiver uma idade mínima e um tempo de contribuição específico. Essas regras, essas rigidez, vamos colocar assim, elas vieram para quê? Para eu conseguir manter o meu equilíbrio financeiro e o meu equilíbrio atuarial. A capacidade orçamentária de manutenção do nosso sistema, tá? Então, essa emenda ela foi muito importante, ela trouxe uma reforma muito relevante para o sistema previdenciário. Emenda Constitucional 41 de 2003, a primeira do governo Lula, houveram duas, tá? 47 de 2005 e a 41 em 2003. Você vai colocar junto comigo que o Lula se concentrou, tem bem aqui, ó, nos servidores públicos. Ele trouxe várias regrinhas que ampliou a rigidez para a concessão dos benefícios ou mudança na questão dos cálculos, mas sempre voltado, só lembra disso na hora da sua questão, que ela vai matar todas as alternativas. O governo Lula e o governo Dilma também deu uma enrijecida em relação aos servidores públicos. Quer ver? Eu tinha o cálculo das aposentadorias e pensões dos servidores públicos com base na média de... Eu vou ter agora, né? Com base na média de todas as remunerações. E eu começo a fazer cobrança de contribuição também para quem já estava aposentado, tá vendo? Eu estou achando meios de ampliar o meu financiamento, de ampliar o meu custeio. É sempre essa a nossa mentalidade. A emenda constitucional 47 de 2005, previsão de um sistema de cobertura previdenciário com contribuições e carências reduzidas para beneficiar trabalhadores de baixa renda. É uma característica até do próprio governo. A gente que viveu isso consegue criar essa mentalidade. Por um lado, eu estou oferindo um meio, mexendo no sistema dos servidores públicos, oferindo um meio de aumentar a minha capacidade
de arrecadação. E, por outro lado, eu estou fazendo concessões às populações que não tinham como participar do sistema previdenciário. Então, eu tenho aqui, com essa emenda, várias facilidades para eu ampliar o alcance do sistema previdenciário para trabalhadores de baixa renda, para empregadas domésticas. Eu tenho redução, simplificação de alíquotas. É por aqui a nossa conversa com essas alterações do governo Lula. No governo Dilma, a emenda constitucional 70 de 2012, eu também mexo com os servidores públicos no mesmo intuito de equilíbrio financeiro e atuarial. A Dilma, ela alterou a revisão, alterou não, ela provocou uma revisão nas aposentadorias por invalidez dos servidores públicos, que inicialmente era baseada na última remuneração, e que com essa alteração em 2012, ele falou, não, vai ser uma média, um cálculo feito uma média de todas as contribuições. Isso induz a última remuneração sempre é mais alta do que se eu for fazer a média, que foi o que foi proposto nessa emenda constitucional. Então, isso induz o quê? Olha, vai continuar saindo os benefícios, mas a gente vai dar uma leve reduzidinha. Lembra que eu falei que a gente busca? Equilíbrio financeiro e atuarial. Todas as alterações, eles vêm com esse intuito, a gente só vai precisar aí lembrar as características de cada governo. Emenda Constitucional 88 de 2015 alterou a idade da aposentadoria compulsória, antes era 70 anos, agora passa a ser 75 anos. E agora, super recente, Emenda Constitucional 103 de 2019, no governo do Bolsonaro, a gente tem diversas alterações. Agora, eu não tenho mais uma aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho aposentadoria só com a idade mínima exigida, agora na nossa Constituição. Eu tenho alteração das alíquotas. Se antes era uma fixa, agora eu estou fazendo uso da nossa característica da capacidade contributiva. Então, quem ganha menos vai ter o acesso à simplificação, mas quem ganha mais, agora também está participando de uma alíquota de contribuição maior, tá? E são algumas características, as mais importantes, as mais impactantes para a alteração que teve agora recente. A gente só precisa pegar essa mentalidade em questão de evolução histórica, tá? Não quero que você se preocupe agora com requisitos de benefícios, com valores de alíquotas. Eu quero que você se preocupe com as características. E para finalizar toda essa nossa longa conversa e completa sobre esse tópico, a gente vai resolver algumas questões para você saber como é que isso pode cair na sua prova, ok? A Constituição Federal de 1934 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte de custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, advinda de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Essa questão está corretíssima. 1934 foi a Constituição que trouxe a tríplice fonte de custeio. E isso foi repetido depois, em 1946. Aqui. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, ela é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988. Outra alternativa que ela está perfeita. Professora, mas já tinha outras em outras constituições? Já tinha essa mentalidade? Sim. Mas o que a questão disse aqui? Seguridade Social nos moldes em que é atualmente conhecida. Ou seja, Seguridade Social abarcando os 3 serviços de saúde, previdência e assistência. Essa questão, ela me fala da cronologia das instituições na Previdência. Só acompanha comigo. Eu vou procurar aqui com você já a alternativa que constrói essa evolução com a gente. Lembra comigo das fases? Primeiro eu tenho socorros públicos, depois eu tenho as caixas de pensão, vamos aqui na D. Depois eu tenho os institutos, caixa de pensão, cada empresa. Institutos de aposentadoria e de pensão, cada categoria profissional. Depois eu tenho a unificação desses institutos, que me cria o Instituto Nacional de Previdência Social. Aí eu tenho uma amplificação na reorganização e na forma de gestão. Eu tenho o
Sistema Nacional de Previdência Social. Esse Sistema Nacional de Previdência Social, dentre eles, eu tenho essa instituição aqui, ó, o INAMPS, de Assistência Médica da Previdência. E eu tenho depois o desmembramento dessas duas instituições para eu criar quem? O INSS. A alternativa D, ela traduz para você com perfeição e com extremo resumo como é que foi a evolução das nossas entidades que cuidaram da Previdência Social ao longo da evolução no Brasil. Para finalizar, nossa última questão tratando das emendas constitucionais, ou seja, todas as inovações posteriores à Constituição de 88. A alternativa A me diz que a emenda constitucional número 20 de 98 trouxe o fim da aposentadoria com proventos integrais para os servidores que ingressaram no serviço público após essa emenda. Canetinha? Vamos lembrar que quem cuidou dos servidores, quem tratou dos servidores públicos foi justamente no governo Lula e governo Dilma. Alternativa B me diz que a emenda constitucional 41 de 2003 também estabeleceu critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela emenda constitucional. Essa revisão das aposentadorias por invalidez, ela aconteceu no governo Dilma e em 2003 aqui é uma reforma que aconteceu no governo Lula. Letra C, o fator previdenciário, que é uma fórmula matemática aplicada sobre o salário para definir o valor do benefício, que leva em consideração a idade do trabalhador e o tempo de contribuição, foi uma regra implantada pela Emenda Constitucional 41 de 2003 para desestimular a aposentadoria precoce. Isso daqui realmente aconteceu. Eu tentando fazer a manutenção do equilíbrio financeiro e atual do nosso sistema previdenciário, existiu mesmo a inserção do fator previdenciário, que ele reduz um pouquinho o valor se a pessoa for muito jovem e se ela não contribuiu por tanto tempo assim. Mas já anota aí, isso aconteceu em 1999 e não na Emenda Constitucional 41 de 2003, como disse a nossa alternativa. Alternativa D. A Emenda Constitucional 20 de 98 tem entre suas principais mudanças o estabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição e não mais por tempo de serviço, exigindo-se assim 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Essa alternativa, ela está perfeita. Eu realmente tenho essa mudança de mentalidade que fala, olha, tempo de serviço não é mais o suficiente. Eu preciso que você efetivamente tenha contribuído. E para finalizar, a letra E diz que as reformas adotadas durante os dois governos do presidente Lula focaram em grande maioria as mudanças na iniciativa privada. Isso aqui está errado. Ele focou mudanças na iniciativa pública e aproveitou este aumento, aproveitou essa interferência na iniciativa pública, ao mesmo tempo ele também foi lá e tentou favorecer as minorias, simplificando a questão de alíquotas, inserindo empregados domésticos, inserindo pessoas de baixa renda com alíquotas diferenciadas, tá? Eu tive essas duas características nas duas reformas que aconteceram durante o governo Lula. Pessoal, vimos aqui tudo o necessário para garantir as questões desse tópico de origem e evolução legislativa da Previdência Social. Espero que você tenha pego super direitinho cada palavra-chave, cada categoria, cada característica, para a gente ter muito sucesso nesse tópico na hora da nossa prova.